Fotógrafo há 25 anos, Júlio explica quais as passagens de sua vida serão vistas pelo público na exposição. Pois é, isso foi um tema, um nome para a exposição que a gente criou em cima não vou dizer nem pesquisa, mas de muita conversa com a curadoria, como chamar uma exposição que vai retratar 25 anos. E Passagens é um fato mesmo. Passaram-se 25 anos com muitas histórias, muitos acontecimentos, muitos momentos importantes, tanto na minha vida como na vida social da cidade, econômica, inclusive. E Passagens passou a ser o tema, o foco principal para se criar esse elo dos 25 anos da primeira foto até o dia de hoje. Então, contando um pouquinho da trajetória minha e algumas coisas autorais de que eu fiz sem aquela responsabilidade da encomenda. Então, Passagens, hoje eu acho que ela conseguiu realmente, a Liliane, a curadora, a condensar e mostrar dentro desse universo todo de fotografias que a gente tem, para mostrar o que aconteceu nesses últimos tempos. Na verdade, a passagem que a gente deu a conotação aqui não é só de caminhos, é passagens de pessoas que se envolveram na minha vida, são momentos que eu passei em viagens e tal, retrata partes do cotidiano das pessoas, de uma visão anônima, de alguém que está ali inserido num grupo que não é o dele, mas que está vendo alguma coisa acontecer, e que passa a ser uma passagem dessa pessoa que está sendo retratada, como a minha também, que as duas estão na história, eu fazendo a minha e ela aparecendo e eu registrando a história dela, né? Então, realmente não são só caminhos, não. Tem pessoas, tem muita coisa legal. Nesse momento tão importante, o fotógrafo não consegue encontrar palavras para demonstrar a sua alegria. É difícil de dizer e expressar o sentimento que eu tenho, porque quando eu comecei com a fotografia, eu jamais esperava deixar um legado desses para a história de Caxias e para a minha história, porque revirando esses arquivos, eu comecei a perceber quanta coisa legal foi feita nesses últimos anos e que eu estava participando diretamente, porque eu estou deixando para a história isso. Mas uma coisa que na ocasião não era intencional. Vou fazer porque daqui tantos anos vai acontecer isso ou aquilo. Então foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida e que hoje eu vejo a importância que tem isso. Não só nesses quadros autorais, que isso são coisas muito pessoais, mas em todas essas imagens retratadas aí de acontecimentos da cidade e que vão ser motivos de pesquisa daqui a um tempo dos estudantes e tal. Pô, como aconteceu o processo de Rota do Sol, por exemplo? Pô, tenho inúmeras visitas, os túneis sendo construídos, comitivas indo visitar, metendo pressão no governador para que a coisa acontecesse. E isso está na minha história e na história da cidade. Então, realmente é uma importância incalculável e que, inclusive, vai ser doado para a prefeitura parte desse acervo, já para ter essa possibilidade de... Embora na história 25 anos não é muita coisa, mas já são partes da história de Caxias. Para finalizar, depois de um ano de organização e seleção de imagens, a curadora da exposição, Liliane, explica as dificuldades do processo. É um processo difícil, porque envolveu um mergulho nos 25 anos de história da vida, do trabalho do Júlio, e mergulho em 2,5 milhões de imagens digitais, mais de 150 mil negativos, né, da era analógica. Então foi um processo difícil porque a gente tinha que fazer a partir de uma linha de condução, né, selecionar, criterizar, organizar, né, e aí apresentar ao público dentro de uma galeria de arte 26, 27 imagens representativas dessa trajetória toda, né? Então, a linha de condução foi através do nome Passagens, né? E foram escolhidas, então, as imagens que vão para a parede, efetivamente, e algumas imagens que foram selecionadas mais ou menos por forma de apresentação,
onde a gente vai ter luminárias com imagens fotográficas da parte publicitária que o Júlio fez, né? Muitas imagens significativas, lindas. Vamos ter fotolivros com imagens bacanas de viagens, de arquitetura, paisagem, né? Vamos ter um fotolivro também de pessoas, onde ele retrata muito as pessoas, de novo, a partir desse nome Passagens, a gente conduz o leitor como se fosse uma viagem que o Júlio estivesse fazendo. Então, no meio dessas imagens onde o Júlio teve um olhar mais descomprometido, que foram efetivamente as viagens dele, a gente acabou conduzindo por imagens também comprometidas com o trabalho, né, principalmente. E dentro disso foram selecionadas mais algumas imagens, 50 imagens fine art, que são imagens de pessoas, de paisagens, de momentos artísticos do Júlio, né? E a gente ainda tem, então, algumas outras imagens representativas da história de Caxias, onde a gente conduz, então, por esse percurso histórico, político, social, cultural, né? E ainda uma projeção com muitas imagens depois na parede, onde as pessoas vão poder sentar lá e poder olhar, então, um pouco do percurso da história da cidade. Não só da cidade, da região, de várias personalidades, né? Pessoas importantes para a cidade, pessoas importantes em nível nacional, internacional, inclusive. E Júlio convida todos para conferir a sua exposição. Ela vai do dia 4 agora de agosto, amanhã, até o dia 27. Amanhã tem abertura oficial às 19h30, com convidados, autoridades. Depois ela fica aberta todo o período, do horário das 8 às 17 horas. Inclusive, quem quiser fazer agendamento para visita de escolas e tal, para conhecer um pouco do processo de como era feita a fotografia, pode ser agendado aqui na Casa Cultura. E, da mesma forma, vai ter sempre aqui um monitor que vai explicar todo o processo, como foi desenvolvida a questão de escolha de fotos, enfim, toda a história da mostra.